Você já sentiu medo ou vergonha de escrever um texto acadêmico? Talvez você tenha até já escrito alguns textos, né? Mas continua com aquela insegurança. Se você quer aprender como escrever um texto acadêmico com facilidade, fica aqui comigo que eu vou te ajudar. Aqui é o Movimento Acadêmico e eu vou fazer uma série de vídeos te ajudando e falando sobre o processo da escrita acadêmica, tá bom? Aqui é o nosso espaço para que você possa compreender da melhor forma, passo a passo, por que você continua sentindo aquela insegurança e aquele medo, mesmo depois de já ter lido vários e vários artigos sobre o mesmo assunto, tá bom? É importante lembrar, o texto acadêmico, ele nasce a partir de uma ideia, tá? De uma tese argumentativa. O texto acadêmico também é um texto argumentativo. Mas, lembrando, é super diferente do texto do Enem que você já deve ter feito, tá bom? Vamos pensar nas partes técnicas. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar 3 detalhes importantes da escrita acadêmica que você não pode esquecer. Eu vou te mostrar o que eu aprendi e que poderia ter utilizado bem antes, lá no início da minha graduação, algumas técnicas, alguns processos que facilitam você se aproximar, né, da estrutura do texto acadêmico. Existe aquela técnica, lembra que eu acabei de mencionar que se eu tivesse utilizado bem no início da minha graduação, eu teria sido bem mais leve, teria feito alguns textos acadêmicos sem muito medo e insegurança, tá bom? Eu estou falando de você ter a tese inicial, aquele ponto de vista inicial sobre o assunto, sem muitas pretensões. Então anote aí, escreva uma tese inicial do seu trabalho, que é o teu ponto de vista, apenas isso. Se você estiver falando sobre cinema, democratização do cinema, por exemplo, você tem que levantar uma ideia sobre a democratização do cinema. Então esse é o primeiro passo do seu texto acadêmico. Você vai ter que levantar e se perguntar: o que eu sei sobre esse tema? O que eu penso sobre esse tema? Eu sei do que se trata a democratização do cinema, né, no Brasil? Quais são os aspectos que eu acredito, que eu concordo? Quais são os aspectos que eu não concordo com relação à democratização? Esse é o primeiro passo para um texto acadêmico, tá? Você precisa partir primordialmente do que você já sabe sobre o assunto. Fica bem mais tranquilo falar sobre aquilo que você tem uma certa opinião, tá bom? Mesmo que essa opinião tenha que ser descartada ao longo da sua investigação científica na escrita desse texto, tá bom? O que é importante você saber? Que essa ideia inicial é o seu ponto de vista. Só dá para fazer um texto argumentativo se você já tiver um ponto de vista sobre o assunto. Qual é o segundo passo, já que essa sua tese inicial provavelmente é uma tese inicial ainda frágil, que ainda precisa ali de lapidação. O importante, depois que você descobrir que você tem uma tese inicial, é que ela não vai ser completamente sustentada ao longo do seu texto, tá bom? Então, eu diria que no planejamento, antes de você sentar e fazer um planejamento para o seu texto, tenha uma tese inicial. Nem que seja uma tese bem fraquinha, assim, bem ruinzinha, que ao longo do seu texto você vai comprovar que ela não se sustenta, tá? Esse é o primeiro passo. Você precisa de uma tese, de uma ideia, de um ponto de vista, de um argumento sobre a democratização do cinema, no exemplo que nós estamos seguindo. Em segundo lugar, você precisa de conhecimentos com relação a essa tese inicial, né, a esse tema que você recebeu. Como é que você vai fazer isso? Selecione, tá, sites que sejam utilizados, que sejam licenciados pela sua universidade, provavelmente a biblioteca da sua universidade, a biblioteca virtual, provavelmente o Google Scholar, né, que é ali a biblioteca vinculada à comunidade científica. Então não procurem nesses sites, você já sabe de quais sites eu estou falando, nem precisa mencionar, tá bom? Então procurem em sites, artigos na Cielo, artigos que realmente vão te dar peso argumentativo para o seu trabalho acadêmico, tá bom? Esse é o segundo passo. Primeiro você ter uma ideia do tema, né? Você ter um ponto de vista sobre aquele tema, mesmo que seja um ponto de vista ainda fraquinho. Calma, isso tá certo, tá bom? Não entra em desespero, é assim mesmo. Segundo, você precisa baixar alguns artigos de sites confiáveis, tá bom? Sites confiáveis, lembrando, hein? Olha só, depois que você fez a busca, cuidado com o dedinho nervoso. Do que se trata isso, né? Esse dedinho nervoso que baixa um monte de PDF, dá assim 70 PDFs em menos de 15 minutos. Ok, se você baixou 70 PDFs
em menos de 30 minutos, você vai precisar fazer um pente fino, tá bom? Leia primordialmente o resumo, o título, tá bom? Às vezes é importante você ler toda a introdução do artigo, ler também a conclusão. E vai percebendo se aqueles artigos vão te apresentando amostragens de dados, vão te fazendo correlacionar com outras ideias e você vai percebendo, ok, a minha ideia inicial, meu ponto de vista inicial com relação a esse assunto não era muito bem fundamentado, né? Como que você seleciona? Você precisa sair de 100 artigos apenas para 15, no máximo 20 artigos científicos, para que você possa ler aqueles 20 artigos científicos que são que é a tua amostragem, né, de textos, para depois você reformular a sua tese inicial, tá bom? O seu ponto de vista inicial. Então, lembrando, nós estamos apenas no segundo passo, tá? Primeiro passo é você ter uma ideia, né? Você já ter um ponto de vista com relação ao assunto. O segundo é você fazer uma investigação científica online, que seja em sites confiáveis. E vem aí o terceiro passo maravilhoso, que é, a partir do momento que você fez o processo de triagem desses textos que você baixou com o dedinho nervoso, né? E depois você fez a triagem, separou de 15 a 20 artigos, fez uma leitura minuciosa desse artigo, você precisa separar a sua tese inicial em argumentações, tá bom? Mesmo que o seu artigo seja um artigo grande, você precisa de pelo menos 3 laudas de planejamento. Você vai colocar o título, você vai colocar o objetivo, você vai levantar uma hipótese sobre aquele tema, né? Sobre aquela tese que você desenvolveu. Você vai organizar um parágrafo só para falar sobre as argumentações contra essa democratização do cinema, seguindo o exemplo que eu estou trazendo, tá? O que eu estou fazendo? Você precisa imaginar o seu trabalho. Olha, na primeira lauda do meu trabalho, na primeira sessão do meu artigo científico, eu vou levantar dados favoráveis, depois eu vou contrapor, ou então vou fazer um histórico da democratização do cinema no Brasil. É preciso que você visualize o seu texto acadêmico, tá bom? Esse terceiro passo é que vai garantir a tua escrita eficiente, sem medo, sem nervosismo, com eficácia. E assim, gente, só dá para fazer texto acadêmico e científico se você fizer esses outros 3 passos, tá bom? Então, pessoal, essas são as 3 estratégias para que você possa ter uma escrita mais fluida, sem muito desespero e que você possa ter confiança na hora de fazer a sua escrita acadêmica, tá bom? Recapitulando, utilize uma tese inicial, faça uma excelente pesquisa nos sites, né, aprovados e depois faça um planejamento, uma escala de tópicos que você vai utilizar para desenvolver todo o seu texto acadêmico, tá bom? Então, se você já utilizou alguma dessas estratégias, deixa aqui nos comentários, né? Compartilha a sua experiência. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque você vai ficar por dentro de todo o conteúdo que eu vou colocar aqui ao longo da semana. Te vejo no próximo vídeo.